Bom dia para quem for bom dia e boa tarde para quem for boa tarde, boa noite para quem for boa noite. Você que acompanha a continuidade do Fórum de Debates em Políticas Públicas pela Causa Animal, uma realização da Associação de Defesa e Proteção Animal Clube Pet Love, que nos dias 4 de julho realizou sua primeira sessão ordinária do Fórum de Debates de Políticas Públicas pela Causa Animal. Este fórum aconteceu na sede do Sindicato dos Trabalhadores Bancários de Campina e região, que fica localizado próximo da Cardoso Vieira. Para quem não conhece o local, no centro de Campina Grande. Neste dia, queremos logo e de imediato agradecer aqui a presença do doutor, professor e também representante do NEJA da Universidade Federal da Paraíba, Francisco Garcia, e também da doutora Thaisa Lima, que também atua conjuntamente. Também queremos agradecer a presença do Evandro Almeida, de João Pessoa, que esteve também no fórum, e Luciana Dantas de Medeiros, representando a Comissão de Bem-Estar Animal da Universidade Estadual da Paraíba, e a nossa tão querida e amada Sandra Fernandes Costa, que é a presidenta da nossa associação. Nós estivemos presentes neste dia e hoje iremos dar continuidade a este importante momento de debates, de esclarecimentos, né, que foram dados com importância que teve esse evento. Pena aqueles protetores de animais e defensores que não puderam estar presentes nesse dia para todos juntos discutirmos e debatermos essa situação da causa animal. Meu nome é Antônio Carlos Patrício, sou professor de filosofia, mas também participo da coordenação da Associação de Defesa e Proteção Animal Clube Pet Love, especificamente para coordenar o Centro de Estudos e de Pesquisa do Clube Pet Love. Eu vou aqui apresentar um resumo do nosso debate de hoje, diz a respeito
respeito da nossa história, da nossa trajetória, do que observamos dentro do contexto da causa animal, certo? E que nós estamos imediatamente fornecendo aqui algumas informações a respeito do fórum de debates. Vamos lá. Enquanto questão que foi apresentada pela presidenta da nossa associação. Primeiro que eu aproveito aqui para afirmar a respeito da fundação, que ela se deu em um instante muito próprio. O Clube Pet Love não era para ser uma associação independente das demais. Essa proposta inicial era que houvesse uma unidade, uma espécie de conselho ou uma espécie de entidade que representasse todos os protetores e protetoras de animais. Essa foi a ideia, né? Principalmente quando estivemos presentes nas manifestações, nos atos, aquela história da árvore de Natal, né? E estava executando gatos no açude velho. Os gatos subiam pelas árvores e eram eletrocutados. E o movimento fez um ato contra a instalação da árvore de Natal naquele ambiente. E os primeiros manifestos eram para essa finalidade, para que pudéssemos discutir juntos uma entidade que reunisse a todos. Mas logo percebemos que naquele instante havia um certo personalismo, né? Havia um certo personalismo, algo muito voltado a algumas pessoas, e que, no nosso entender, é comum se aquelas pessoas quisessem, então, conduzir a causa animal em torno delas. Somente elas é que poderiam dar coordenadas ao movimento como um todo. E assim que concluiu o ato, principalmente as pessoas que esperávamos essa resposta saíram do ambiente por diversas vezes, não quiseram sequer conversar a respeito desta possibilidade, dessa entidade. Então, começamos a perceber que algo ali estava errado, certo? E começamos a perceber isso. Quando dizemos isso, não estamos dizendo isso para questionar alguém, para no intuito de detonar alguma pessoa, não. Não é nesse sentido que nós estamos dizendo isso. O que estamos afirmando aqui é que realmente houve essa situação no local. E queremos dizer por nossa tristeza, porque nós não conhecíamos esse lado. Nós não entendemos até hoje por que aconteceu isso, porque não houve nenhuma explicação ali honesta a respeito disso. E nos comentários das pessoas, a gente entendia que é exatamente esse lado de dominar
alguma situação dentro desse contexto do movimento da causa animal, ou seja, eu faço o que eu quero dentro do movimento da causa animal, e se você não aceitar, você não está na causa animal. Ou você não é legitimamente um protetor de animais porque não faz parte de um grupo ou de um contexto, de uma realidade em que tem que seguir assim, dessa forma, dessa natureza. E se não for seguido dessa maneira, então não é a causa animal. Então a gente começou a perceber que existia isso. E isso era muito ligado à prefeitura municipal, ao centro de zoonoses e à coordenação do centro de zoonoses. E havia uma atividade que envolvia os protetores de animais. Eu digo isso porque eu já atuei no setor público, já fui gestor, né? E é muito complicado você colocar pessoas que não fazem parte. Aqui uma primeira denúncia pública, que não fazem parte do setor público, nem empregados são, nem tem contratos, não tem nada, e vão lá para fazer o serviço que é próprio do funcionário que está lá trabalhando. Quando o gestor faz isso, ele, por lei, ele comete um crime administrativo e esse crime administrativo pode levar a sua, digamos, até a sua cassação, sua exoneração do cargo. Porque ninguém pode empregar uma pessoa, ninguém pode dar serviços dentro do setor público se essa pessoa se ela não tiver contrato. Essa questão é lei. Não é só eu que estou falando isso, não. Isso é lei. E quando a gente fala isso, é como se nós estivéssemos, como eu posso dizer aqui, contra os animais. É um absurdo você pensar assim. É, é um absurdo, porque é como se houvesse uma utilização dos animais para projetar pessoas para fazerem serviços públicos, num setor público, sem que elas estivessem vinculadas ao Estado, seja município, no caso. E o coordenador, na época do Centro de Zoonose, não é a atual coordenadora, deixar isso bem claro, não permitiu, certo, que o atual coordenador, vou repetir essa fala, ele permitiu que isso acontecesse no Centro de Zoonoses. E como eu já tinha uma experiência em serviço público, eu alertei ao pessoal do centro, do Clube Pedófilo que não fizesse isso, porque ainda, além de ser contra a lei, isso é contra a lei, certo? Isso não pode acontecer jamais. Nós estávamos fazendo um trabalho como se fosse um trabalho pertinente a, tipo, quase escravidão, para ser muito claro. Mas isso isso foi usado naquela ideia máxima eh, de estamos fazendo tudo pelos animais, os pobrezinhos dos animais e tal. É como se fosse uma chantagem emocional, entende, gente? Eu estou dizendo aqui. É porque se fosse uma decisão pública do setor, se tivesse havido
um acordo, que esse acordo envolvesse o Ministério Público acompanhando bem direito isso. Se a prefeitura fosse honesta, contrataria mais pessoas, certo? Para dar banho nos animais, né? Limpeza do local. Aí vem a nossa cabeça, então, os funcionários dotados nesta coordenação não faziam isso, não? Ou faziam, mas não faziam direito? Como é que é isso? Por que que utilizou pessoas como protetores de animais para dar banho nos animais, fazer limpeza no local, se essas pessoas não têm vínculos empregatícios? Gente, isso é contra a lei. Não pode acontecer dentro do setor público. É, eu, eu vi muito isso acontecer e imagina se acontecesse isso num estado, no momento em que eu fosse gestor público. Eu seria processado, perderia meu cargo e responderia, viu, seriamente por isso. E talvez hoje eu estivesse até nas grades. Isso é coisa muito séria. Por trás das grades, por improbidade administrativa, outra coisa cometida, e poderia afetar até o gestor principal, caso o prefeito, né? E na época era o senhor Romero Rodrigues, que disso, tinha conhecimento disso, e que eu soube que ele afastou o coordenador, ou foi afastado o coordenador, já, né? Porque já havia problemas muito sérios em torno disso. Então, eu vejo que a causa animal, ao meu ver, não é o ver do Clube Pet Love, mas o Clube Pet Love entendeu também dessa forma, que a causa animal não era político, movimento político, reivindicatório, era o uso de uma determinada compreensão do que seja causa animal, usando critérios até religiosos, certo? Para convencer protetores de animais a darem assistência a animais, coisa que era praxis ou prática do centro de zoonose, na época. Isso é na época, estou falando do hoje, não da época. Da época, porque nós nos assanhamos assim, porque nós tivemos este impacto e porque nós começamos a ver com maus olhos, a, a, na época, esse pessoal que assim agiam e que estavam dentro do centro de zoonoses, ou que atuavam dentro ou fora do centro, ou como se fosse uma extensão do centro de zoonoses. E aí nós começamos a tentar entender o que é uma ONG, porque há muita diferença entre uma OCIP, uma organização social de interesse público, é muito diferente a compreensão que se dá. Mesmo assim, se fosse uma OCIP, elas teriam que serem contratadas pela prefeitura e pagas pela prefeitura. E uma ONG, o que é uma ONG? Né? Uma organização não governamental. E o que faz uma organização não governamental trabalhar dentro do governo? Não é tão assim moralmente escandaloso isso, moralmente estranho isso,
as pessoas fazerem esse tipo de coisa como se fosse algo normal e não houvesse nenhum tipo de absurdo em torno disso. Então, honestamente, eu fui um dos primeiros a achar isso muito estranho, certo? Eu digo aqui com muito estranho, e muitas vezes eu não fui uma pessoa que chegou para a prefeitura, alguma coisa, dizendo, falando assim, criticando. Não, eu fui uma das primeiras pessoas a dizerem, não, mas isso pode acontecer. E alerto primeiro, antes de jogar a culpa, antes de questionar publicamente, eu alerto primeiro. Sempre tive esse intuito. Não é para... Porque até hoje há protetores de animais, até hoje, e acha que não fazer mais isso é um absurdo para os pobres dos animais. A compreensão senciente aqui está completamente fora do contexto, fora da realidade, dentro dos direitos. É como se houvesse um negacionismo humano e colocasse todos os direitos para os animais. Isso é uma visão um pouquinho equivocada. Eu vou colocar aqui por quê? Eu vou colocar por que que essa é uma visão equivocada. Primeiro, esse é um diagnóstico que nós tivemos a compreensão inicial na formação do Clube Pet Love. Então, o Clube Pet Love é uma entidade aqui, segundo o registro, como você vê, e depois de um ano ela ela é registrada, como você está vendo aqui no cartório, né? Bem bonitinho. E esse processo de registro acontece completamente vinculado às campanhas de rua que nós fizemos. O que seriam essas campanhas de rua? Ou se não fossem elas, nós não teríamos condições financeiras para registrar a entidade no cartório. Foi o povo, agradeço aqui imensamente ao povo de Campina Grande, as pessoas que nos viram de porta a porta, fazendo campanha, às vezes com megafone na mão, né? Às vezes sem megafone, né? Todos nós com a camisa do Clube Pet Love, com crachá do Clube Pet Love, com esses recursos dados pelo povo, o povo e para o povo é que nós destinamos as nossas atitudes, não para gestor, não. É para o povo que nós destinamos as nossas atitudes. Foi o povo que financiou e ajudou o Clube Pet Love. Se não fosse o povo de Campina Grande, aqui meus profundos respeitos e agradecimentos ao povo que nos apoiou. Se não fosse o povo, nós não teríamos nem isso aqui. Ó. Aqui que está em minhas mãos, que é a certidão de personalidade jurídica do Clube Pet Love, que está nos artigos, né, na Lei 6.015, de 31/12/73. E aqui também está a data de que foi registrado, dia 14 de novembro de 2018, tendo aqui o reconhecimento como personalidade jurídica na época de Regina França. Hoje o cartório foi fechado por decisão judicial, né? Todo mundo sabe, e agora, mas os documentos emitidos eles não sofreram nenhum dano em relação a essa questão, né? Então, esse é o primeiro contexto em que nós fizemos a associação.
E, ao fazermos a associação, é preciso chegar a entender uma coisa. Nós vamos repetir as mesmas coisas que os outros protetores, errados ou não, estão fazendo. O que eu estou entendendo como errado é porque, dentro desse contexto, né, que eu falei agora, há uma compreensão de que a pessoa se individe. Essa compreensão, ela é motivada por quem? Nós precisamos investigar melhor, certo? Isso é uma situação complexa, muito complexa, e nós precisamos investigar mais a respeito disso, porque com certeza não é a pessoa em si que está fazendo isso, ela está sendo motivada por alguém, e esse alguém é alguém muito ligado à prefeitura, certo? Em que motiva essas pessoas a fazerem a acumulação de animais. Eu já vi gente alugar uma casa simplesmente para encher de animais dentro. Aí eu perguntei, me diga uma coisa, quem é que vai bancar você? Se você está fazendo isso, no mínimo, alguém prometeu me bancar. Primeiro, bancar o aluguel, né, da casa, as despesas de água e de luz, e também a questão do alimento dos animais e todos os custos dos animais. Gente, as pessoas criam as coisas de forma aleatória, sem ter nenhuma orientação concreta disso, sem pisar os pés na realidade delas em si, e muitas vezes essas pessoas estão desempregadas, gente. Essas pessoas são motivadas a fazerem isso, ou por um critério de benefício, ou pensando que vão ter algum tipo de ajuda. E aí cai a ficha. Depois, quando percebe que encheu a residência, ou a sua residência, ou tal casa de animais e não houve nenhum tipo de ajuda. Essas pessoas entram em desespero. Isso aí foi muito dito no debate, né, também. Entram no desespero. Algumas dessas pessoas são, cada caso é um caso, claro, acabam adoecendo e tendo seríssimos problemas com relação a dívidas de cartão, de crédito. Essas pessoas vão entrando numa situação de pobreza, de penúria, né, muito sério, e acabam, assim, tornando as coisas mais difíceis para elas mesmas. Nós temos que entender que se o tal protetor, tal protetora de animais está mal, os seus animais sofrerão consequências. Porque tanto o Estado e o município, não vão lhe pagar nada, gente. Não vão, de jeito nenhum, não vão lhe dar nada, gente. É difícil, claro, mas é preciso que alguém diga que essa é a realidade concreta e que muitos dos protetores dessa cidade de Campina Grande estão desesperados, completamente desesperados, né? Então, esse é o diagnóstico concreto da causa animal, em que o Clube Pet Love ele adverte, olha, não siga essa orientação, não, não coloque na sua cabeça que você é o Messias, que você vai salvar o planeta Terra.
ou com seus dois braços, com suas duas pernas. E o outro diagnóstico que nós percebemos, eu acho que esse diagnóstico é claro isso, é a ideia do individualismo, que é muito grande. Isso aí eu acredito que tem aqui, que exista aqui, né, essa situação toda com relação aos animais, né? Um individualismo muito grande. Ah, não vou me unir com ninguém, vou ficar só. Eu me preocupo com esse assunto porque a gente já sabe de alguns casos de vantagens com relação a isso. Pessoas inescrupulosas que usam a causa animal para se garantir em algum tipo de coisa, né, algum tipo de benefício. Como também nós sabemos que isso favorece muito a atos de corrupção, muito atos de... E essas pessoas querem que individualmente o Estado dê dinheiro para elas. Não existe. Eu tenho muita dificuldade de compreender isso, porque é como se estivesse dando um tiro na própria lei, uma gestão pública que não obedece à lei. Ou, puxa, eu fico assim surpreso com tudo isso, né? Lei tem que ser cumprida. Se você não cumprir, vem a Polícia Federal, bate na sua porta, e quando são coisas relacionadas à gestão, a dinheiro público, você tem que ter muito juízo com isso, né? Mas esse é o diagnóstico, né? E, e o que prejudica muito, eu coloquei aqui, o que prejudica muito a causa animal são os interesses econômicos e políticos de quem está na chamada classe dominante, que mais prejudica isso dentro do Brasil, do estado da Paraíba, em Campina Grande, em qualquer lugar do mundo, que mais prejudica. É, é, e aí a gente entra num debate muito político, muito conjuntural das questões, né, da causa animal. Porque a questão aqui é porque a causa animal que aqui foi constituída, em grande parte, é uma causa que está fora da questão ecológica e ambientalista. Você não concebe isso como normal. Está fora desse contexto de discutir o planeta, Terra, a questão do respeito de todo tipo de vida que existe, se tratando de que o ser humano é um animal também, o ser humano é um animal também, porque há uma compreensão até é, é, ecumênica de que a palavra oikomene quer dizer terra habitada. Então, você está dentro desse contexto, dessa proposta ecológica, dessa proposta ambiental. E é por essa razão que nós estamos dentro do contexto da terra. Tudo que diz respeito às discussões sobre a terra, estamos dentro desse contexto da terra, da reforma agrária, por exemplo. É um contexto de causa animal, é porque a reforma agrária também atinge a causa animal. Também tem a ver com a causa animal. Nós estamos vendo aí essa questão do trabalho dos animais na terra. A questão indígena, que são tratados como animais selvagens, e sempre foram a questão da demarcação, como eles tratam a questão do meio ambiente, como eles tratam a questão da terra, a biodiversidade, né? E é também uma questão de saúde pública. Então, todo esse contexto conjunto aqui, ele é totalmente desconcertado
inclusive dentro da cidade, porque a classe dominante da cidade tem uma vaquejada, nessa vaquejada realizada em um determinado parque, que fica no Ligeiro, que realiza todas essas atividades comunais com relação à causa animal, e tem gente que se coloca como protetor de animais e concorda com a vaquejada. Nossa, é completamente desconcertante isso, certo? Ou não questionam, não criticam, não denunciam o seu algoz, porque tem rabo preso político com ele. Essa que é a verdade, nua e crua. Então, com relação a tudo isso, nosso debate ele foi desenvolvido, então, e tem muita coisa para ser dita, muitas coisas para ser discutida, e é a questão do como nós vivemos, como é o nosso modo de vida, como nós entendemos nosso modo de vida, como nós discutimos já essa questão, primeiramente, da questão da indústria, que é um dos maiores problemas, essa indústria do comércio alimentício, da questão da causa animal, o abrupto método capitalista de matar, em que isso já foi dito que a produção vem desde o filhote, né, que desenvolve uma morte prematura desses filhotes, e, e a questão do tratar o animal só para comer, né, só para se alimentar. Quanto a 85% dessa produção da indústria alimentícia, somente 15% é dada para as pessoas do mundo inteiro. 85% dessa produção alimentícia vai para alimentar os próprios animais, a própria indústria, né? Enriquecer a própria indústria. Isso são dados da própria ONU. E falando em ONU é como se não tivesse hoje em dia falando em nada. E muita gente até não considera nem a ONU como entidade com respeito, né? E a ignorância tomou conta mesmo e faz parte mesmo de toda essa realidade do contexto da causa animal. Então, dessas discussões, desses debates também que envolvem a questão da causa animal. Então, a causa animal, ela não denuncia a fome por causa desse dado. E existe a fome no mundo, totalmente vinculada a comer animais, eu acho que é uma das coisas mais equivocadas, né? Porque há interlocutores que defendem barbaramente a morte de animais, e entre eles estão os agentes religiosos. Desculpa aqui, que são vinculados à ideia central antropocêntrica da salvação da alma. Só os homens é que são salvos, só a humanidade é que são salvos. Aí o paraíso, né, define quem é rejeitado e quem não é. É isso. Os animais eles são caracterizados dessa forma, mas eles têm sentimentos, né? Eles têm dores, e sentem dores. E, e por isso que é tão importante como se discutir a mesma situação dos humanos que sofrem, as pessoas que sofrem, inclusive, os protetores que são humanos e que estão sofrendo por causa dos seus animais, né? Abandonados estão, da mesma forma que os animais estão abandonados. E isso é um caminho de libertação política. Nós conseguimos, segundo o filósofo Peter Singer,
O movimento da causa animal tem que ser um movimento político. Ele tem que abraçar a luta como se da mesma forma que existe o movimento de mulheres, o movimento estudantil, da mesma forma, porque estamos tratando de valores, não estamos tratando de vida, né? E os animais precisam ser libertos, segundo Peter Singer. O movimento da causa animal deve ser um movimento social político, de atuação cidadã e estritamente organizado, devidamente organizado entre protetores e defensores. Então, nós nos apegamos a esse livro, Libertação Animal, para mencionar exatamente aquilo que o filósofo Peter Singer menciona. E assim como está a Constituição Federal, no seu artigo 225, que as políticas públicas se baseiam no controle, esse controle populacional tem que ser ético, ter muito cuidado com o que vem acontecendo, né? Críticas com relação a alguns centros de zoonose no país, que virou uma matança, e que houvesse uma castração pública gratuita, totalmente gratuita, isso para prevenir a superpopulação e completo abandono que existe os pets, né? Estamos tratando aqui de cães e gatos, especificamente. A saúde, na questão do própria Constituição, que diz que deve haver hospitais veterinários públicos, quando a prefeitura aqui o prefeito não sanciona o que já foi proposto por lei municipal, ele não precisava nem de lei municipal para isso. Ele apenas deveria seguir a Constituição Federal do nosso país, que não segue, sobre atendimento médico em relação aos hospitais, né, e unidades, principalmente castramóveis que realmente funcionem, né? Não fique só parado nos locais de zoonose dizendo que existe um castramóvel, né? Ou que o Estado venha e diga, vamos castrar somente 100 e poucos animais, né, na cidade de Campina Grande, como se isso resolvesse o problema da causa animal, né? Nenhum nem outro. Fica usando da mesma forma. Isso não é solução. O que nós queremos é a solução disso, é encarar isso, certo? Vinha a pouco encarar a nossa política, diminuir essa superpopulação em 4 anos, fazer o quê, concretamente? É a fiscalização dos maus tratos, a lei, existe uma lei que combate, né? E também a adoção responsável. A associação, ela fez uma compreensão aqui bem justa do contexto, principalmente quando eu fui pela última vez no Centro de Zoonoses, e eu percebi que tinha uma senhora lá que me disse, em particular, não vou nem dizer o nome, e em sua residência tem 40 animais, de 40 a 45. Vamos nos apegar a 40 animais. Um cão, só um cão, se for alimentado de forma básica, um saco de ração. Quando eu digo forma básica, eu falo de... Não estou tratando de dar melhor ração, estou daquela ração que o protetor de animais pode comprar, né? É a situação assim, precária. Então, essa ração está custando R$ 90. Coloque aí a sua mente.
Se essa senhora tem 40 cães, então ela precisa de 40 sacos de ração por mês. Isso aqui é lógico. Sendo que o custo de um saco é 90 e 40 sacos, né, seriam 3.600. Isso só com relação à ração. Olha só como que um protetor de animais, ou aquele que tem ou possui 40 animais em uma residência, gasta por mês 3.600. Muito alto, está acima do salário mínimo. Se quiser alimentar o seu animal, como é que ele vai alimentar o seu animal? Se esta pessoa é um trabalhador, e esse trabalhador, ele recebe apenas um salário mínimo, no máximo, essa pessoa não trabalha, cuida só de animais, né? Quem deve trabalhar é o marido dela, né? E se o marido... Eu perguntei quanto... Me desculpa a minha pergunta. Talvez esteja sendo muito atrevido, né? Mas quanto o seu marido recebe por mês? Ele trabalha de quê? Ela disse que trabalha... Parece que ele trabalha de pedreiro, não sei bem, mas é o trabalho dele. Os filhos dela também trabalham, só tem 2 desempregados que estudam, né? E eles ganham um salário entre até 2 salários mínimos, e dependendo do mês, ele recebe um salário mínimo, dependendo do trabalho dele. Então, como é que uma pessoa vai viver com um salário mínimo para pagar 3.600 de ração? Só os animais. Aí eu pergunto, e a família vive do quê? Aí eu pergunto mais ainda, e a família deixa de comer para dar comida ou ração para os animais? É isso que está acontecendo nessa família? Vamos aí, vamos segurar os sentimentos, né? Porque são coisas assim que acontecem com os donos de atendimento médico hoje, por um animal, ele chega a custar 3.500 nas clínicas que existem aqui. Ele chega a custar 3.500. Por causa disso, há um endividamento muito grande. Olha só, os donos de clínicas, eles se apropriam da causa animal para prejudicá-la, não é não? Vamos pensar. Os donos de clínicas não querem hospitais veterinários. Queriam, sim, se fossem eles contratados. Porque isso e pelo valor cabível de que eles recebessem quase que a mesma coisa em suas clínicas particulares. Só nesse sentido. E, inicialmente, houve um movimento desse setor que não queria e não desejavam que houvesse aplicação do Código de Ética do Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba, que foi também elaborado por Dr. Francisco Garcia. Não fosse a atitude do Dr. Francisco Garcia, ele resolveu isso, segundo o fórum, esse segmento estaria prejudicando a aplicação do Código de Ética. Esse, naquele momento, prejudicaria o lucro dos mesmos. Então,
Clube Pet Love, diante de tantas coisas que foram, assim, discutidas, ele, enfim, o que nós temos garantido é a ação da justiça com relação à prefeitura, com relação às carroças. Segundo, as carroças já deveriam ter sido substituídas, ou por uma coisa, ou destituídas desse tipo de exercício na utilidade dos equinos, a cidade de Campina Grande. Já foi determinado, se a prefeitura não cumprir, a prefeitura irá pagar multas, e isso já está praticamente como caso resolvido. Então, mas cada vez que a prefeitura se opõe, cada vez mais ela vai encontrando problemas para a administração. Vocês estão entendendo, né? Já está nas mãos do juiz. É como diz assim, o juiz está sentado em cima das papeladas, a qualquer momento se explode. Mas é claro que o Clube Pet Love preocupado com isso, o Clube Pet Love exige, aí é o Clube Pet Love que exige, entende? Não tem nada a ver com o professor, o doutor Francisco Garcia, que o município, ele ou refaça aquela empresa que não tem utilidade nenhuma do meio ambiente que existe, para que haja mesmo um projeto de catadores de lixo que profissionalize, né, e regulamente essa situação. Tem condições para resolver isso. Existem condições para resolver isso. Não existe isso, aí é outra coisa. Mas se existe uma empresa, uma autarquia, e nesse momento eu esqueci até o nome dessa empresa, mas existe, é só você procurar que existe uma empresa pública, dar as condições para ela funcionar, fazer concurso público, entende? Dar as condições, porque estrutura para isso tem, gente. A solução para isso existe. Existe. E não seria a hora de criar uma usina? Você sabe que o lixo é um dos contextos mais ricos, né? A questão, além do meio ambiente, que ajuda muito, bastante, de umas economias que lucram, uma lucratividade de quem tem esse programa nas mãos. Mas não entendo, gente, porque há tanto comodismo, negligência em torno disso. Hoje deveria estar empregando muita gente, pessoas deveriam estar ganhando seu dinheiro honestamente, certo? E não fazem nada, né? Fazem nada. Existe um caso específico em Lagoa Seca que o protetor entrou na justiça e tem lá a indenização. Primeiro que os animais, saibam disso, são da prefeitura, pertencem à cidade. Menos que você coloca um animal dentro da sua casa, você merece ter uma atenção pública maior do que você necessita. Então, protetor de animais, pare
de passar a mão no governo, na cabecinha, realizar. É chegada a hora de vocês pegarem todas as vossas documentações, todos os gastos e prejuízos, e jogarem na justiça pedindo indenização. Chegou isso. No mínimo, vocês já eram para ter feito isso. A nossa associação se propõe a defender nesse sentido. Estamos abertos a lhe atender nesse aspecto. E nenhum protetor de animais, nenhuma ONG, nenhuma associação pode ser invadida, seja lá com quem for. Não tem, ninguém tem esse poder, não, porque o Estado não faz absolutamente nada. É uma questão de moral, axioma, de valores, como eu disse. Ele não pode lhe exigir aquilo que ele não faz. É causa ganha, gente. É causa ganha. Tem protetores prevendo o IPTU, pode ser uma forma também. Existem diversas formas de você poder sanar os seus problemas. E é uma das formas necessárias em qual essa questão. Então, desde já, a associação, ela se coloca à sua disposição para isso. Outra coisa que a associação se coloca é a defesa desse código de ética. É imprescindível defender esse código de ética. Criação de novos programas sustentáveis para atender os protetores e pedimos também que você que é protetor de animais independente, pare com isso. Quem está perdendo é você. Venha participar da Associação Defesa e Proteção Animal Clube Pet Love. Certo? E lute mesmo, porque os nossos protetores, eles precisam, segundo a opinião da nossa associação, de um auxílio emergencial. Mesmo que seja pouco, mas precisa. Ele precisa de ter uma assistência na saúde, certo? Dele também, não só dos animais. A gente precisa discutir essa questão de projetos para entidades, garantindo que o protetor de animais também tem essas garantias. Nós também queremos que o Estado ele negocie e quite, anistie cerca de 90% das dívidas dos protetores de animais. Nós queremos também que a prefeitura, inclusive, a prefeitura possa diminuir essa superpopulação de animais que existe na cidade de Campina Grande. Possibilite concretamente a diminuição desses animais que, segundo nossa lógica, já passou dos 85 mil abandonados. Nós também queremos que haja uma assistência concreta com relação a esses lares temporários que tenha superpopulação de animais. Que é uma coisa concreta, não leva carão de prefeitura, de centros zoonoses, como são as reuniões que eles realizam lá.
Não é isso que nós queremos. Nós queremos sermos respeitados. E é essa questão que nós estamos propondo para 2026. A continuidade do trabalho, ela passa pela parceria que nós começamos a ter, a partir de agora, com a UNEJA, na Universidade Federal da Paraíba. O que isso garante? Isso garante cursos de extensão pela própria universidade. O protetor de animais pode possuir diploma. A gente pode discutir cursos para protetor de animais. A profissionalização na profissão de cuidados, dá uma profissionalidade para que eles possam se manter, não depender mais de ninguém, certo? E também cursos superiores em torno de extensão também, em torno dessa questão, não só da educação ambiental, mas também outras questões do direito animal. Tratamento, coisas dessa natureza. Nós precisamos realizar uma atividade que não seja parecida com aquela do cara que foi vereador e a pessoa paga 50%. Não, o cara tem que ser de graça, meu irmão. História de 50%, tem que ser de graça. Essas pessoas, protetor de animais, tem que receber o tratamento do seu animal gratuitamente. Cadê o dinheiro do Estado para bancar as entidades? De fato, as verdadeiras ONGs que existem, que não tem vínculo nenhum. São essas entidades que o Estado tem que procurar, certo? E que propomos um projeto de autossustentabilidade para que possamos viver dignamente na cidade sem estar pedindo mais nada a ninguém. E aqui os nossos aplausos aos companheiros, os animais de rua que passaram todo o mês de São João no salão do artesanato vendendo seus produtos para ajudar na causa animal. Valiosa atividade que deve ser exemplo para todos nós. É isso que nós precisamos sair dessa história de pedir, que é obrigação do Estado. É obrigação do Estado. Certo? São essas questões que o Clube Pet Love solicita e estaremos juntos com o professor Dr. Francisco Garcia nesta luta concreta para que possamos juntos, pelo menos, amenizar nossa situação enquanto protetores e defensores de animais. Então, este é o contexto do nosso primeiro fórum. Nós teremos outros fóruns online e presenciais durante o ano, discutindo esse assunto e divulgando esse assunto. Por hoje é só. Peço minhas humildes desculpas pelo tempo gasto e que até a próxima, se Deus assim nos permitir. Luta, a importância da luta é para que possamos ter os nossos direitos respeitados como os direitos dos animais. Não se pode mais negar isso, certo? Não se pode afastar os seres humanos da causa animal e nem a causa animal dos seres humanos. Fortíssimo abraço a todos e até a próxima.